uma série. E os pastores tiveram essa direção, né, de ser uma série coletiva. Então, hoje é a parte 5 dessa série. De manhã foi a 4 e hoje é a parte 5. E o tema da série é esforço para entrar no descanso. Pode parecer meio contraditório, né? Esforço para entrar no descanso. Mas é a Bíblia que diz isso. Não é uma criação nossa, um slogan, uma frase de efeito, mas isso está lá na palavra de Deus. O texto base para essa palavra, inclusive, é nesse texto que a gente vai ler. Então, esforço para entrar no descanso é o tema. E eu quero já começar com uma frase que se repetiu com todos que pregaram aqui. Interessante que isso não foi uma coisa combinada, para ver como que realmente é o Espírito Santo que está nos guiando nessa série. Está abençoando a sua vida essa série, gente? Olha, para mim está sendo maravilhoso. E a frase é: o único esforço que Deus nos convida a fazer na nova aliança é descansar. É o único esforço, é descansar. E eu, num primeiro momento, como eu disse, pode parecer contraditório, me esforçar para descansar. Mas quando a gente pensa na nossa vida moderna e diária, a gente entende logo o mistério que há em esforçar-se para descansar. Porque, vamos combinar, a nossa tendência ultimamente é não descansar nem um pouco, né? São atividades e atividades e muitas coisas para você fazer. Casa, filhos, trabalho, são muitas demandas, né, que a gente tem. A vida nos apresenta muitas demandas. Então a gente fica nessa correria, nessa loucura. E quando você vê, você fala coisas assim: gente, a semana passou, eu nem vi. Gente, julho foi, né? A gente brinca, né? Os 365 dias de julho, eu tenho ranço dessa gente, porque julho é minhas férias. Deixa julho aí. Mas a gente fala isso de agosto, de setembro, porque às vezes é o dinheiro, né, que a gente está esperando virar o mês e você vive disso de virar o mês, e agora é virar o cartão, e é o virar não sei o quê. Gente, isso é uma agitação. Vocês percebem isso? Viver dentro desse esquema, viver dentro desse ritmo, é uma agitação. E Deus não quer isso pra gente. Então, o único esforço que Ele quer para nós, que somos da nova aliança, amém? Você entende isso? É descansar. E aí eu quero então que você leia comigo Hebreus 4, esse é o texto base, né, nosso, Hebreus 4, de 10 a 11. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. É interessante a gente pensar de quem esse texto está falando. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, se o descanso é de Deus, quem está entrando nesse descanso? Eu, você, na verdade? Essa pessoa, né, que entrou nesse descanso, também ele descansou das suas obras, como Deus das suas. Ou seja, assim como Deus descansou, eu descanso também. A gente conhece, né, o texto bíblico da criação, no Gênesis. Deus criou todas as coisas, no 7º dia ele descansou. Amém? Então, assim como ele descansou, assim como ele é, eu também sou, amém? Eu também descanso. E aí o 11 diz assim: esforcemo-nos. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Forte, né, gente? Mas é a Bíblia que está falando. Então, se a Bíblia está dizendo que eu tenho que me esforçar para entrar no descanso, para que eu não caia, né, dessa verdade, que fazendo isso é um exemplo de desobediência, obedecer a Deus é descansar. Faz sentido para vocês isso? Descansar é uma verdade bíblica. Descansar é algo que eu preciso fazer. Precisa ser intencional. Se as agitações da vida estão te levando para um lugar que é de se levar para essas agitações e você não vê a vida passar e vive de virar cartão e vive de virar o mês e a agitação passa uma semana, passa outra e a agitação não para,
Opa, peraí. Eu preciso descansar. Não é fácil. Não quero ser aquela pessoa aqui hipócrita, né? Gente, faz isso, tá? Aí você olha e fala, olha, eu quero ser como Mônica Beleza. Tão equilibrada. Vocês não sabem de nada. Né, Aline? Gente, não. É um exercício mesmo. Eu acho muito interessante esse esforcemo-nos, porque é algo que você faz propositalmente. Eu vou descansar em Deus. E eu lembro de uma semana, faz pouquíssimo tempo, tá, gente? E eu acho muito interessante que o pastor chamou, né? Beleza, você pregar na série. Eu fiquei assim, gente, série de descanso, né? Meu Deus, gente. Gente, eu tava numa semana, no dia que ele falou comigo, era uma semana assim que aconteceu umas coisas no meu trabalho, tão, sabe assim, impactantes. E eu sou uma pessoa, eu sou muito emotiva, eu sou chorona. Então você me vê chorando no louvor, aqui arrasada, chorando, e você fala, beleza, tá com problema. Não, gente, eu tô sentindo a presença de Deus, eu sou uma pessoa chorona. E aí, aconteceu esse problema, eu me vi assim numa situação, sabe quando você tem que falar um negócio, tomar uma atitude, tipo, tá pensando o quê? Era nesse nível o problema. E na hora, eu olhei para aquilo assim, sabe quando você sente claramente o Espírito Santo de Deus? Gente, sério, não veio uma palavra, um versículo, eu senti um para mim. E aí naquela hora eu falei, gente, eu não fiz nada. Mas ao mesmo tempo que eu não fiz nada, o que aconteceu? A pessoa que é chorona, emotiva, o choro veio, né? O choro, pá! Vocês conseguem me entender? Aquele choro, eu tinha que chorar e eu tinha que voltar para a sala de aula, que a sala estava sem ninguém. E aí naquela coisa, eu voltei para a sala de aula, mas eu percebi que eu não ia ter jeito, eu ia chorar mesmo. Aí eu falei, gente, eu não posso, meus alunos aqui, né? Primeiro que já iam me zoar. Gente, eu sou professora de adolescente, né? Eles são maiores do que eu. Eles iam zoar com a minha cara, me vendo chorar. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? E eu saí de novo da sala de aula. Aí eu procurei a Aline. Falei, eu procuro a Aline, eu preciso falar com alguém. Meu Deus, eu preciso falar com alguém. Cadê a Aline? Aí o supervisor, esse, né, o chefe mesmo, ele. A Aline não, tá aí. Eu me recolhi, saí. Claramente eu voltando para a sala, naquele desespero, querendo chorar, sem poder chorar. E eu queria falar com alguém, eu não tinha, a Aline não estava. O Espírito Santo falou assim comigo. Já tinha me falado um né? Ele falou para mim, você tem um amigo. Você tem um amigo. Gente, isso foi numa calma. Sabe quando você sente uma... E eu voltei para a sala de aula, assim. Entrei. Era dia de prova, faltava 20 minutos para a prova. Então, prova de matemática. Eu sou professora de literatura. Eles não estavam nem olhando para minha cara, né? Por um lado, eu agradeci. Entrei disfarçadamente, sentei e eu senti o Espírito Santo de Deus me conduzindo. Senta. Aí eu sentei. Aí, fala com eles. Eu, gente, pode estudar para a prova, tá? Eu tô aqui. Aí, fingindo, corrigindo prova. Eles nem me olharam. E Deus foi me dando comandos. Faz isso, corrige a prova e não sei o quê. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas o Espírito Santo de Deus quer nos conduzir em coisas básicas do nosso dia a dia, porque Ele é nosso amigo, nosso ajudador, nosso consolador. E Ele mora em nós. E às vezes a gente espera do outro uma solução, uma palavra, uma coisa diferenciada. E você tem dentro de você Zoe, a vida do próprio Deus. Gente, eu me acalmei num tal nível naquele momento, que vocês sabem que eu não chorei. Olha aí. Nem depois. Passou. Aquilo se abrandou assim, sabe? E aquilo se resolveu, o problema ainda se resolveu de uma forma tranquila. Porque nós temos o Espírito Santo. Amém? Então, esforcemo-nos.
às vezes você vai ter que fazer um esforço. Como eu disse, a gente está em série, né? Então eu queria citar algumas coisas que a gente viu nessa série. Na parte 1 foi o pastor Ivan. E uma coisa muito interessante que ele falou foi, lá no Antigo Testamento, descanso era um dia, né, gente? Era o sábado, que a gente fala que era o Shabá. Mas hoje, na Nova Aliança, o descanso é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Ele leu lá em Mateus 12:8. Queria que vocês lessem comigo. Diz, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Se eu entendo que o descanso na velha aliança era um dia, e agora o descanso é uma pessoa, gente, nós pulamos de nível, vocês perceberam isso? Porque se era um dia, eu precisava que a semana passasse para que houvesse esse dia para o descanso. Se eu entendo agora que na nova aliança o descanso é Jesus, e eu entendo que se eu estou nele, ele mora e ele habita em mim, eu tenho esse descanso todo dia, todo momento, todo minuto. Mas, Mônica, às vezes a gente se deixa levar. Eu acabei de testemunhar para vocês que sim, a vida, a corrida difícil dos problemas faz a gente ir às vezes para o lugar do medo, da incerteza, da tristeza. Mas eu queria que você entendesse que o seu lugar é o lugar do descanso. Amém? E aí, eu vou falar das partes, mas eu vou meio que dar uma misturada. Depois vocês vão entender. Na parte 3 foi pastor Marcelo. Não foi isso? 2 foi a pastora Andréia. Então, eu vou falar primeiro da 3. Pastor Marcelo citou o Salmo 46:8. E eu queria que vocês observassem. Diz assim, vinde contemplai as obras do Senhor, que efeitos estarrecedores por toda a terra. Preste atenção numa coisa. Vinde contemplai. E aí o pastor Marcelo fez uma pergunta, não sei se vocês lembram da palavra que ele pregou, ele falou assim, gente, se Deus descansou no sábado, Deus estava cansado? Não, né? Descanso também tem muito a ver com contemplação. Se você observar o descanso de Deus na Bíblia, ele descansa depois dele fazer tudo. É um descanso contemplativo. A Bíblia diz que ele olhou e viu que tudo que ele fez era bom. Ele não estava descansando de cansado. Deus não fica cansado. Deus estava contemplando a sua obra maravilhosa. Se nós estamos sendo convidados a descansar em Deus, nós precisamos também contemplar as obras que Ele tem feito na nossa vida. A Bíblia diz isso. Lá em Lamentações, vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você está no problema hoje, o problema é real, você está no meio dele. Traga à memória outros problemas que você já viveu e que você já vivenciou milagres na sua vida. Esses problemas te conduziram para ser a pessoa que você é hoje. Não, eu estou passando por isso aqui, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele já me curou, eu sou salvo, eu sou justiça de Deus, eu sou mais que vencedor. E se coloca nesse lugar. Esse é o lugar do descanso. É o lugar da contemplação. Amém? Aí, a gente volta agora lá na parte 2. Deixei a parte da pastora, que foi a parte 2. Ela usou o texto de Mateus 11:28. Mas antes disso, deixa eu falar uma frase para vocês, que é uma frase que eu gosto muito. O mundo e a vida corrida nos empurram para a preocupação. Olha ali, eu botei o pré-grandão. Coisa de professora, né, gente? Vocês sabem, eu gosto disso. Gente, o que é uma preocupação? Prefixo. Ok? Olha a aula de português, ó. Eu botei o prefixo grandão. Então, preocupação, pré, é um prefixo que dá a ideia de quê? De anterioridade. Não tem, ó, pré-natal, tudo que é antes, pré-vestibular, preocupação. Então, preocupação realmente não é um lugar para a gente estar. Porque a preocupação é um lugar antes da ocupação. Ou seja,
Você tem um boleto para pagar. Isso é uma ocupação bem grandona, né? A gente não queria, mas você está ocupado com isso. Aí você, um dia antes, você está preocupado. O boleto não vai sair do lugar. Você vai ter que pagar ele de qualquer jeito. Mas você perdeu o teu dia anterior preocupado. Enquanto você devia de estar como? Orando, amém? Declarando a palavra, descansando na palavra e agindo de acordo com a palavra. Esse é o seu lugar. Então a preocupação não é o nosso lugar. Nosso lugar não é esse antes da ocupação. E você fica ali ansioso e não dorme, né? E, gente, eu estou preocupado com uma coisa e tal. E você fica vivendo aquilo. Isso não é bom. E aí, agora sim, o texto que a pastora leu na parte dela, Mateus 11, 28. Gente, eu acho que não tem um texto que fale melhor de descanso, pelo menos eu amo, que é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E aí ela usou uma frase que eu gostei demais. Ela falou assim: que Jesus ocupe seus pensamentos. A gente não está ali com a preocupação. Caramba, é uma ocupação antes mesmo da ocupação. Tira isso. Sabe esse espaço? Coloca Jesus nele. Chama Jesus para esse espaço. Convida ele para isso. Nos primeiros momentos você vai parecer meio doido. Porque às vezes parece beira um pouquinho para o mundo, né? Nós conhecemos a palavra. Irresponsabilidade. Ué, não sabe que tem isso aí para resolver? Ah, Mônica, eu não vejo isso. Isso aí é uma coisa que eu tinha que pensar mesmo. Não. A gente precisa estar no lugar da paz e do descanso. Amém? Vocês estão entendendo isso? E aí, na parte 4, pensou que eu não ia anotar o teu, né? Olha aí. A Aline, chefa, falou assim: nosso pai nos chamou para viver de uma maneira que ele planejou. Eu achei isso lindo. Porque se a gente olhar lá, o Éden, natureza, tinha toda a provisão, tudo que a gente precisava estava ali, e ainda tinha um dia para descansar. Gente, tudo perfeitamente organizado. O plano A de Deus para nós, perfeito. O problema é que o pecado entrou e tirou a gente do plano A. Mas Deus é tão bom que mandou logo de cara lá no Éden o plano B. Não é não? Que é quase o A que não sei. Gente, porque é uma coisa só, que é Jesus. Você está na dúvida, Mônica, eu não sei essas coisas todas aí que você está falando, eu não entendo direito. Você está na dúvida? Ora, Jesus, eu não sei, eu ainda estou agitado, eu ainda estou confuso, eu estou com medo, mas eu creio nisso aí que esse pessoal anda falando, esse povo da nova aí, esses doidos. Então Jesus, ocupa esse lugar, Jesus. Gente, parece maluquice, parece um mantra. Não, é você trazer à memória o que te dá esperança. Quem é que nos dá esperança? Jesus é a nossa esperança. Ele é a esperança da glória. Amém? E aí eu coloquei um bichinho, cadê ele? Meu mascote. Ah, gente, não é fofo? Gente, essa é uma corça, neném, claro, né? Porque a adulta achei meio agressiva, né? Achei umas fotos com umas caras assim. Eu falei, gente, meu Deus, vou usar a bebezinha. Serve. Por que eu escolhi a corça? Ela vai ser o nosso exemplo. Eu queria que você entendesse que essa corça é você. Bonitinha, né? Essa corça é você. Porque a Bíblia diz lá em Salmo 42:1: assim como a corça anseia pelas águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma. Texto lindo, né, gente? E eu fui pesquisar. Por quê, gente? Por que a corça, né? Porque assim como ela anseia pelas águas, por ti suspira a minha alma. Esse suspira a minha alma é colocar Jesus aí nesse espaço que a gente está falando. E aí eu pesquisei o seguinte: a corça, ela tem uma necessidade, tá, de água. Não só de beber a água,
mas de estar na água, dentro da água. Ela bebe muita água, portanto, ela precisa estar num lugar que tenha água, que ela vai ter que recorrer a essa água muitas vezes, segundo o estudo que eu fiz. E ela, na água, estando dentro da água, com as patinhas ali dentro da água, brincando na água, se banhando na água, a pele dela não resseca. Porque toda vez que a corça se distancia demais da água, a pele dela resseca. Então, se a Bíblia nos compara com a corça, o que a Bíblia quer nos dizer? Que nós precisamos beber dessa água e precisamos mergulhar nessa água. Gente, quem é a água na Bíblia? Jesus. Olha aí, igreja que estuda, né? Jesus é a água. Caramba, se Jesus é a água, eu preciso beber dessa água e mergulhar nessa água. Esse é o meu lugar. E por isso eu sou como a corça. Porque eu tenho de estar ali o tempo todo. Gente, é muito bom esse ambiente aqui nosso. Mas a segunda-feira vai chegar. E com ela os problemas. E como é que eu vou lidar com a situação dos problemas? Eu vou lidar trazendo à memória o que me dá esperança. Amém? Aleluia. Jesus, o descanso, que é a nossa paz, ele é a fonte inesgotável da água da vida. Inesgotável. Ele é a própria água da vida. Amém? E tem vários textos bíblicos que mostram o quanto Deus quer nos levar para esse lugar de descanso. Foi assim com Moisés, lá em Êxodo 33:14. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Foi assim com Jeremias, lá em Jeremias 31:25. Porque satisfaz a minha alma cansada. Perceberam que são exemplos da velha aliança? E para nós na nova aliança, gente? Filipenses 4. Olha que coisa linda. Não estejais inquietos com coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Gente, não guarda nada. Entrega tudo para o Senhor. Todas as suas situações de medo, de estresse, de ansiedade, de aflição, traz para Ele, conversa com Ele. Você tem essa liberdade. Ele mora dentro de você. Amém? Jesus também nos diz, João 14:27. Estou lendo alguns textos bíblicos de descanso, né? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo dá é passageira, é rápida. Voltando ao boleto, tu paga, ai, dá aquela paz. Mês que vem vai vir outro. Eu não queria te dizer isso, mas é. Então é uma paz momentânea, mas a paz de Cristo te faz andar acima do problema. Não é que você não está vendo que o problema existe. Não é que você não entenda que o problema existe. Mas você escolheu esse lugar de paz. Amém? Descansar. Essa é uma frase também muito interessante. Descansar não é não fazer nada. Mas crer na obra consumada, completa, perfeita de Jesus em nós na cruz. Logo, descansar tem relação direta com a fé. Vocês conseguem entender isso? A gente fala assim, ai, descanso. Aí parece que você não está fazendo nada. Não é isso. Eu escolhi descansar em Deus. Eu sei que o problema existe. Eu sei que a situação está ali na minha frente. Eu sei que eu não sou doido. Que o diagnóstico está dizendo algo para você. Que a escassez está se apresentando. Que a porta está fechada. Amém? Infelizmente, no mundo tereis aflições. A Bíblia diz isso para nós. Mas eu escolho esse lugar de descanso. Hebreus 10 diz assim, ó, o justo viverá pela fé. Se eu entendo que descansar é uma questão de fé, vocês entendem isso? É uma questão de fé. Ou você acredita ou não. Então, se descansar é uma questão de fé e o justo viverá pela fé,
Para eu descansar em Cristo, eu preciso manter a minha fé em dia. Aleluia. Romanos 10:17 vem assim, ó. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque a gente fala, o justo viverá pela fé. Gente, mas fé em quem? Fé em quê? Já pararam para pensar nisso? A Bíblia te dá o comando. O justo viverá pela fé. Depois ele fala, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então não se canse. Ouça de novo, ouça mais uma vez, repita para você, repete os versículos para você, escolhe os versículos, decora, repete aquilo para você, vai falando para sua alma, aquieta minha alma. Está na Bíblia, não está na Bíblia? Problema veio, alma, se aquieta, confia em Deus. O que você está fazendo? Você está dando passos de fé. Confia em Deus, descansa nele. O Senhor, alma, é o teu pastor. Nada te faltará, alma. Descansa nele. Deita em pastos verdejantes. Você está pegando a palavra e repetindo, pegando a palavra, repetindo. Aleluia. Se a fé vem pelo ouvir, olha que coisa linda, gente. Só aquele que ouve e guarda a palavra descansa. Se a fé vem pelo ouvir, só aquele que ouve, guarda a palavra descansa. Você quer descansar? Ouça a palavra. Você quer descansar em Deus? Repita a palavra para você. Olha que coisa linda, a gente, desde o início dessa série, a gente está toda hora voltando no Salmo 91. Não sei se vocês lembram, a gente começou lá nele, né? E o Salmo 91 fala isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra das tuas asas descansará. Sombra. Gente, tá muito calor, você procura uma sombra. Não é assim? Gente, que sol, que calor, vou procurar uma sombra. Olha aqui uma sombra. Ó, vim pra cá. Eu só posso ficar na sombra. Adorei isso, não estava planejado. Mas olha que perfeito, aqui. Eu tô fora. Eu só posso ficar na sombra se eu estiver perto. Percebe isso? Como é que eu vou ficar na sombra de uma coisa se eu estiver longe dessa coisa? Se eu quero descansar à sombra do Altíssimo, eu tenho que estar pertinho dele. Lembram da Maria, gente? Né? Marta, Maria. Maria estava ali, ó, pertinho, Jesus falando. Eu imagino a cena, ela sentadinha, e ele falando e ela lá sentada. E Marta, né? Eu não vou nem falar lá em casa quem eles dizem que eu sou. Não vou falar. Né? O meu marido, ele fala, amor, você é a Marta. Mas a Marta, não tem aquele pessoal que vem defender a Marta? Eu falo, amor, pelo amor de Deus, não faz isso. A Bíblia está falando que é a Maria que escolheu a melhor parte. Amor, mas se não tiver a Marta, eu falo, André, tá pregando errado. Gente, aqui, ó, Maria, aqui. Marta lá, faz comida, faz não sei o que, ela aqui, ó, a sombra. Pertinho, ouvindo Jesus. Não tem como a gente se desesperar à sombra. Não tem como. Você está pertinho de Jesus, não tem como. Sabe o que acontece quando você começa a repetir essas palavras? O Espírito Santo não habita dentro de você? Ele vai fazendo isso virar verdade. Não, peraí. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu vou descansar. Eu sou esse que estou à sombra do Onipotente. Sou eu que estou no esconderijo do Altíssimo. Eu vou descansar nele. Ainda não é verdade. Você ainda está agitado. Continua falando. Continua falando. É maluquice isso? Não. Você está reforçando. Você está falando com a tua alma. Você está dizendo para ela, alma, te aquieta aí. Te aquieta no teu lugar. É isso que você está falando. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 42, 5. Por quê? Por que te abates?
A gente sempre canta essa música, né? Por que te abates, ó minha alma? Lembra dessa música? Por que te abates? Né? Se levante antes sobre as águas. É alma. Gente, a Bíblia diz, a gente é tricotômico, né? Existe a saúde física, mental e espiritual. O espírito, a Bíblia diz, está pronto. Qual é a nossa dificuldade? Nossa alma. Sede das emoções. É ela que vai falar ali para você. Ó, mas teu filho é doente. Conta tá no vermelho. Porta tá fechada. Você não tem nem emprego. Teu marido nem é crente. Não é assim, gente? Olha aí. E as coisas vêm. Ó, e vem. E é só humilhação, gente. É só derrota. É só fracasso. Porque no mundo tereis aflições. Mas quando a luta vier, você se posiciona e diga para a tua luta quem é o teu Deus. E diga para a tua alma, descansa. Aleluia. Descansar na obra consumada de Jesus é o que a Bíblia quer que façamos. Não descansar em Deus é desqualificar o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Porque se tudo que a gente tem, esse combo perfeito de paz, prosperidade, não foi Jesus que conquistou para nós? Se foi Ele quem conquistou para nós, e eu não dou espaço para isso, eu estou desqualificando a obra de Jesus que é perfeita, na cruz do Calvário, para mim e para você. Estou desqualificando. Aleluia. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esse texto aí tem muita coisa que a gente ouve por aí, né? Ah, e se pedirmos segundo a sua vontade, Mônica. Mas aí, qual a vontade de Deus? Vou te dizer qual a vontade de Deus. Você está na dúvida? Mônica, eu não sei. Você me ensina qual a vontade de Deus. Vou te mostrar a vontade de Deus. Aqui é a vontade de Deus. Olha aqui, gente, a vontade de Deus. Você está na dúvida? É bíblico? Está escrito aqui? É a vontade de Deus para a tua vida, para a tua casa. E aqui diz que pelas pisaduras dele nós somos sarados. Aqui diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui diz que ele guarda a minha entrada, ele guarda a minha saída. Aqui diz que eu sou mais que vencedora. Aleluia! Mônica, mas eu estou buscando uma coisa específica. Você está buscando uma coisa específica? Aqui também tem resposta. Porque aqui diz que ele nos ouve. Ele nos vê. Deus nos ama. Gente, não é à toa que Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, do universo, ele se colocou na condição de pai. Ele é o teu pai. Qual o pai que não quer ouvir o filho? Mas, Mônica, eu estou pedindo, ainda não recebi. Espera em Deus. A Bíblia também fala isso para você. É que esperar é difícil, né, gente? 2 Coríntios 1:20. Porque todas quantas forem as promessas que há em Deus, são nele o sim e o amém. Ele diz o sim. O amém é teu. O amém significa assim seja. Não falei das promessas que estão na Bíblia? Você está dizendo amém para essas promessas. Porque o sim, ele já te deu, morrendo na cruz do Calvário. Gente, o sacrifício de Jesus por nós na cruz foi algo de uma magnitude que não dá para a gente expressar em palavras. E é por isso que muita gente se choca com a palavra da graça e da fé. Porque a pessoa fala assim, não é possível. Não é possível. Então ele fez tudo. Eu não preciso fazer mais nada. Mas e a minha campanha? E os meus 7 dias de não sei... Gente, você é livre.
Ele te trouxe do reino das trevas para o reino precioso, maravilhoso, perfeito do seu amor. Quem somos nós? O que nós merecíamos? Um Deus tão grande te chama de filho e filho amado. A gente tem perdido muito tempo, gente, brigando. Há uma igreja com outra igreja, quem está certo, quem não está certo. Gente, esqueçamos dessas coisas e foquemos no alvo, que é Cristo. Que é Cristo. E vamos apoiar os nossos irmãos. Amém? Somos da nova aliança, amém? Nenhuma condenação há para nós por causa de Cristo Jesus. Ele cravou na cruz todo o escrito de dívida que havia sobre nós. A cruz foi o filtro das bênçãos de Abraão. As maldições, que também estão lá em Deuteronômio, igual as bênçãos, né? Elas não passaram. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? Então não há condenação para você. O seu lugar é o do descanso. É do descanso. 1 Pedro 5,7. A gente também não podia deixar de falar essa, né? Ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Alguém tem uma mochila aí? Daniel, traz a mochila e vem você junto, filho. Vem cá. Bota a mochila. O Daniel somos nós. Ele está com um fardo muito pesado. Anda, Daniel. Jesus está do lado dele. E Daniel carregando o fardo. Para quê, Daniel? Para quê? Quem está em Cristo Jesus? Quem está em Cristo Jesus? Olha aqui o que Jesus faz. Esse povo eu nem orientei. Olha isso, esse povo que lê a Bíblia. Agora anda, Daniel. Anda, Daniel. Livre, leve. Porque, ó, ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Obrigada, gente. Esse é Jesus. Gente, para que você está andando assim? Carregando um fardo? Meu Deus, nada dá certo na minha vida. As minhas contas. Mônica, você não sabe. Eu estou com muito problema. Irmãos, se eu fosse descrever aqui os meus, eu tenho listas. Não dá para a gente perder tempo com isso. Ele já está carregando o nosso fardo. Amém? Porque o fardo dele, ó, é leve. É tudo tranquilo. Um Deus tão grande te chamando de filho. A gente não merecia isso. A gente merecia a cruz. Mas ele levou tudo para nós. Ele está te dizendo, filho, você não está sozinho. Eu estou carregando esse fardo com você. Eu estou te vendo. Eu sei quem você é. Oh, aleluia! Você não está sozinho. Jesus está com você caminhando. Não se sinta só. Não se sinta só. Na caminhada ele está com você o tempo todo. Exercite o teu espírito. Exercite a sua fé. Eu coloquei para vocês aqui 5 verbos. Ó, 5 verbos. Professora, né? Ler, confessar. Não são 5, são 6. Meditar, orar, louvar e profetizar. Mônica, isso tudo para você ir para o descanso. É isso tudo aí. Perceba que tem uma ordem, não é aleatório. Ler é o número 1. Ler o quê? O que eu leio? A palavra. Confessar é o segundo verbo. Confessar o quê, gente? A palavra que você leu. Para você confessar, você tem que ler primeiro. Concordam? Você leu e você confessou. Você está diante de uma situação. Eu estou vivendo uma situação muito grave. Em breve eu vou contar meu milagre. Mas no momento, sabe o furacão? Eu estou ali nele, né? O problema do furacão é esse, gente. Você está no meio dele, tu olha para o lado, tu vê o quê?
O furacão. Olha pra frente, tem um furacão, você tá no meio. E aí, já viram como é que é furacão? Só no filme, né, gente? Glória a Deus. A gente vive numa terra que não tem, né? Mas nos filmes não aparece um buraco lá em cima? Se eu de frente eu não vejo nada, aqui nada, pra trás nada. Meu olho tem que ir pra onde? Para as coisas que vêm do alto. Eu tô no meio do furacão, mas eu tô declarando: Deus, é contigo, porque eu não tenho mais o que fazer. Saiu das minhas mãos. Então eu li a palavra que me garante coisas, eu confessei, meditei, que é diferente, né, gente? Gente, eu vi isso hoje de manhã. O que é meditar? Você fica ali, volta nela. Gente, é um versículo simples às vezes. Pega um versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É simples. Começa a repetir isso. Vai ganhar uma verdade na tua vida, que vai transformar a sua vida, porque é a palavra de Deus. Fez isso tudo? Aí você vai orar. E nós temos várias orações. Da confissão, oração da fé. Aí você vê qual a sua necessidade. No momento como eu estou no furacão, eu digo, a gente aprendeu as orações, eu criei uma nova. A minha oração do grito. Que é: Deus, eu estou aqui, meu Deus, me ajuda. Gente, vai no teu ritmo. Você é quietinho, fica quietinho. Eu sou das gritaiadas. Eu gosto de gritar, de falar alto, de ficar na casa marchando. Eu vou no quarto, pego naquela roupa, cada um tem um jeito, gente. Aquilo me traz paz. Bota uma música bem... Meus vizinhos devem amar, né? Uma música bem alta e eu tô ali, ó. Tô na oração. Orei. Olha aqui, louvar. Que é o que, gente, que a gente já aprendeu aqui? Eu agradeço antes de receber, porque louvor é agradecimento. No que eu orei, no que eu louvei, tu não está descansado? Aí tu vai fazer o que agora? Hein, crente? Profetizar. Mônica, quem sou eu? Abra a tua boca e profetiza. Olha para o teu problema e profetiza. Fala para o teu problema quem é teu Deus. Olha aqui, problema, eu não posso, mas Deus pode. Meu pai é rico, médico dos médicos, e começa a declarar a verdade. Aleluia. Descansar em Deus é uma questão de fé. Então, descanse na obra consumada de Jesus por nós na cruz. Aleluia. Glória a Deus.